Boa tarde, pessoal. Vamos continuar nossa jornada aí na revisão, no resumo do texto do Nisto Cremos. Nosso texto para hoje, então, ficou a doutrina da Igreja. É um dos capítulos mais longos, ou um dos tópicos mais longos do livro Nisto Cremos. Eu acho que ele só perde em número de páginas para a doutrina de Deus, se é que perde. O que tem dentro desse tópico, na realidade, 7 temas para essa doutrina chamada doutrina da Igreja. Os temas que a gente tem, obviamente não vamos varrê-los todos hoje, os temas são esses que estão aí em tela para vocês. Então, a doutrina da Igreja envolve o conceito de igreja, o conceito de remanescente como uma derivação sequencial na história do período da Igreja, depois a unidade no corpo de Cristo, batismo, ceia do Senhor, dons e ministérios espirituais e o dom de profecia. Todos esses elementos estão ligados a este conceito igreja, desde o primeiro século, na formação do cristianismo, até o último tempo da história, com a vinda de Cristo. Portanto, é um tema realmente longo, principalmente por conta de que esse tema nos descreve enquanto período histórico e enquanto conformação, enquanto forma de organização ou de união ao redor da fé. Eu vou abordar hoje os 3 primeiros tópicos, a igreja remanescente e a unidade no corpo de Cristo. Batismo, ceia, dons espirituais e dom de profecia, a gente aborda em sequência num outro estudo, para não ser muita coisa, muita informação num estudo só. Então, quando a gente fala de igreja, esse conceito igreja ele não é um conceito presente na Bíblia, presente no texto bíblico, até o início do cristianismo, até os apóstolos. Até o período dos apóstolos, até a ascensão de Jesus, toda a atenção religiosa que a gente vê na Bíblia, ela está dividida em 2 períodos históricos, antes do povo de Israel e depois do povo de Israel. Tudo que está antes do povo de Israel implica um relacionamento com Deus de maneira pessoal. Todos os personagens bíblicos que a gente vê antes da história de Israel relacionam-se com Deus de maneira direta. Deus os chama para determinadas missões, como Abraão, Jacó, Noé e outros, mas a relação que você vê não é uma relação de grupo, é uma relação baseada em clãs familiares, num patriarcado familiar, e dentro desse patriarcado o sacerdócio é executado pelo patriarca daquela família. A partir do povo de Israel, Deus muda esse protocolo e passa a eleger um povo, e dentro desse povo, Deus escolhe um ambiente de moradia, um ambiente de permanência visível, constante para este povo. E surge na narrativa bíblica, a partir do livro de Êxodo, a figura, a expressão do que a gente chama de templo ou santuário. Todo o desenho do Velho Testamento, a partir de 1500 a.C., quando você tem a figura do Êxodo implementada, dali para frente você vai ver essa figura do templo de maneira marcante, presente na história do povo de Deus, até os dias de Jesus. Houvesse o povo de Israel aceito Cristo, aquela figura do templo teria possivelmente modificado sua forma de culto, mas poderia continuar com a sua representação de persistência de Deus. Apenas os sacrifícios não fariam mais sentido. Mas a figura do templo e da presença de Deus poderia até ter continuado com um desenho de nação israelita, caso Israel tivesse cumprido sua missão. Como Israel se distancia de Deus e não cumpre sua missão, e quando o Messias vem, ele é rejeitado e morto, no contexto do povo hebreu daqueles dias, a história do templo ela se encerra em definitivo. Se encerra tanto no sentido dos rituais do templo, quanto o próprio templo. Afinal de contas, aquele templo que existia perde a sua efetividade a partir da morte de Jesus, pelo menos para o cristianismo, embora continuasse efetivo para o judaísmo,
Mas no ano 70, com a destruição de Jerusalém, aquele templo se desfaz e nunca mais é reconstruído. E dentro dessa condição, ele perde a sua existência por completo, tanto no sentido religioso quanto no sentido físico. O que substitui o templo para a figura do cristianismo é a reunião dos crentes. E aquilo que era a figura de Deus manifesto no templo, agora se inverte. Quando você vê o texto de Paulo, o templo existente nos dias do cristianismo é o corpo. E a figura que Paulo usa para essa referência é que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Essa modificação de conceito não quer dizer que Deus não estivesse presente com a pessoa do Espírito Santo nas pessoas antes disso, mas simplesmente é um fato de que o foco daquilo que era o templo agora se torna cada um de nós. Surge uma segunda referência, que é a referência da reunião dos crentes, ou da comunhão dos crentes, presentes tanto no cristianismo de base, lá entre os apóstolos, como você vai ver essa mesma expressão, a comunhão dos santos, ou a comunhão dos crentes, presente no início do período medieval, obviamente depois vertido, né, mudado de significado, e a comunhão dos santos deixa de ser a reunião dos crentes para ser uma visão de pessoas que se foram e se santas estão no céu intercedendo pelos que vivem aqui, mas isso é uma distorção do que significa koinonia, a comunhão dos santos. A ideia da koinonia, ou a ideia da reunião dos crentes, onde houver dois ou três reunidos, eu estarei com eles, que forma o conceito de eclesia, o conceito de igreja no Novo Testamento, na realidade é uma reunião de templos. Vários templos do Espírito Santo reunidos formam a igreja. Portanto, a igreja, diferentemente do conceito de templo, é o lugar para onde os crentes vão, enquanto o templo era o lugar onde Deus estava e as pessoas não entravam no templo, apenas o sacerdote. Na figura da igreja, todos entram na igreja e, estando na igreja, Deus vem visitá-los no momento da reunião. E esse é o conceito, é a estrutura e característica do serviço de uma igreja. Portanto, a igreja, naquela musiquinha infantil, é o lugar onde Deus está, é uma figura que guarda uma parte de conceito que é correto, mas uma segunda parte de conceito que não é necessariamente correta, no sentido de que o conceito de igreja é a reunião dos crentes, independentemente do lugar físico que eu chame de igreja. O que significa dizer, dentro desse conceito, que eu posso ter igreja embaixo de uma árvore, posso ter igreja num formato como a gente conhece classicamente na nossa estrutura de Brasil ou vários lugares do mundo, que é aquele formato físico de 4 paredes, ou eu posso ter qualquer outro conceito de igreja, desde que eu entenda que igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. E aqui aparece realmente uma diferença do conceito que a gente tinha no formato israelita. O templo é o lugar onde Deus habita e o povo não entra. A igreja é o lugar onde o povo está e Deus vem visitá-los em adoração, no serviço de adoração. Mas Deus não habita na igreja. Deus não mora na igreja. A igreja é só um prédio, ou só um lugar, ou só uma ideia, a depender de como ela está estruturada, organizada em determinado local. Portanto, aqui há uma mudança completa de paradigma do desenho. Logo, a igreja não é um lugar santo, no sentido da sacralidade do templo. Então, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser na igreja? Não, não é bem assim. Apenas a gente precisa entender que a igreja só é igreja de fato quando os crentes ali estão reunidos e exercem adoração. Quando isso não acontece, aquilo deixa de ser o lugar aonde Deus está e passa a ser simplesmente um prédio. A questão do uso da igreja, ou seja, de eu usar o lugar da igreja para outras coisas que não sejam igreja, tem uma questão didática e não uma questão de santidade do lugar.
É uma questão didática de ensinar as pessoas e manter na mente das pessoas que aquele lugar foi separado para um serviço especial, que é o serviço de adoração a Deus, o serviço de estudo da sua palavra, o serviço religioso. Mas em si, no sentido estrito, o lugar não tem nada de diferente de qualquer outro lugar, exceto por essa questão didática. E por isso o conselho de que não se use a igreja para outros serviços que não sejam o de culto, para não gerar a situação da indisciplina ou do formato de irreverência nos serviços de culto. Afinal de contas, se no mesmo lugar eu jogo bola e depois faço culto, é natural que as pessoas, com o passar do tempo, comecem a achar que aquele lugar é um ambiente livre para qualquer coisa, e dentro dessa liberdade, estando em serviço de culto, vão agir de maneira inadequada, principalmente as crianças e os juvenis. Então, por conta disso, a igreja é um lugar que normalmente se separa, ou o ambiente de igreja normalmente se separa para o serviço de coisas religiosas e não outros tipos de uso, para não gerar esse tipo de distorção. Mas é bom lembrar que igreja não é templo. Nunca foi, nem será templo. É diferente do conceito de templo. Tanto que, no templo, se alguém entrasse inadvertidamente nele, morreria. Na igreja, não. Na igreja, até os bêbados entram quando a porta está aberta e ninguém percebe, se sentam ou fazem alguma balbúrdia lá dentro e nada lhes acontece. O que não ocorreria no templo. No templo, seria fulminado em entrando nele. Portanto, esse conceito de igreja é importante da gente manter em tela. Igreja é a reunião dos crentes em devoção religiosa, de adoração ou serviço religioso de qualquer outra ordem, estudo da Bíblia, etc. Dentro dessa perspectiva de igreja, qual é a necessidade dela? Por que foi criada a igreja no contexto do Novo Testamento? Exatamente para unir o povo de Deus, trazer o povo de Deus para junto, estudar a palavra, entender a palavra e exercer, compreender e exercer a sua missão. Portanto, as pessoas se reúnem na igreja, em primeiro lugar, para adorar a Deus e reconhecê-lo como tal, em segundo lugar, para aprender de Deus e, em terceiro lugar, para descobrir qual é a missão e sair para a execução da missão fora da igreja. No momento em que se sai da igreja, cada indivíduo em si é um templo, levando para qualquer lugar do mundo aquele que habita em cada um de nós, o Espírito Santo. Daí a expressão de sermos salvação até os confins da terra. Se o Espírito Santo habita em nós, em cada lugar que vamos, somos templo, templo de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós influencia o lugar e as pessoas que ali estiverem. Essa figura, essa metáfora que se estabelece a partir do sermos templo do Espírito Santo, ela traz o mesmo conceito lá de Israel, que era você ter um lugar onde Deus está como referência, só que esse lugar agora não é um só. São todas as pessoas que se rendem a esse Deus. Passam a ser templos espalhados pelo mundo, representando Deus em tudo que é canto do mundo, em tudo que é parte desse planeta. E isso começa a descrever para a gente a missão da igreja. A missão da igreja é levar o evangelho ao mundo. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar toda a verdade. Essa é a missão da igreja, no sentido primário e no sentido primeiro da missão. Mas não é só essa a função da igreja. Qual é a função da igreja? A função da igreja é, na reunião dos crentes, manter a unidade de fé, prática e doutrina. E nesse ponto, a gente vai para aquele terceiro tópico desse capítulo chamado Doutrina da Igreja, que é a unidade no corpo de Cristo. Todos os membros reunidos em igreja são partes de um corpo com talentos, dons e estruturas diferentes uns dos outros, personalidades, características de história e conhecimento diferentes uns dos outros. E essas características todas, essas peculiaridades todas do povo de Deus, permitem que a missão atinja o seu objetivo. E, portanto,
Uma parte da função da igreja é a integração e coordenação de todos esses dons, talentos e capacidades presentes dentro dos membros de uma igreja. A coordenação de tudo isso, de forma unida e com um propósito definido, faz com que a missão se execute de maneira ordenada e com mais efetividade. Essa também não é a única função da igreja. Uma outra função da igreja é a nutrição dos membros da igreja. A igreja, de alguma forma, coordena aquilo que é servido, entre aspas, como alimentação comum aos membros da igreja. Uma coisa é a devoção pessoal e o estudo particularizado da Bíblia, a outra é o estudo em conjunto das Escrituras. Quando se sentam todos juntos para estudar, há consenso e percepção e compreensão unida daquilo que está na palavra de Deus. E a igreja cresce junto a partir disso. A referência de crescimento da igreja, ela é unida. Uma outra coisa interessante que acontece dentro dessa questão é, se a igreja cresce de maneira ordenada, de maneira unida, ou seja, se existe uma perspectiva de unidade nesse processo, então isso também permite que essa igreja seja vista por quem está fora como um modelo de unidade. E se a gente lembrar, essa referência está presente nas afirmações e nas propostas de Jesus para os apóstolos. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros, quando forem um. E, inclusive, na oração sacerdotal, Jesus pede isso, que eles sejam um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. E aí se integra esse conceito de igreja com o conceito de unidade no corpo de Cristo. Isso traz para a gente também algumas questões importantes, algumas delas eu comentei na lição da Escola Sabatina, de número 2, a lição sobre Deuteronômio, quando a gente olhava as lições aprendidas de Moisés. Uma dessas lições é a organização do povo de Deus, que no nosso caso é a organização da igreja. Se a gente olhar para os apóstolos fizeram isso com a primeira igreja. Separaram funções, diáconos, anciãos, presbíteros, bispos, apóstolos, e cada um deles, com as suas funções diferenciadas, atuavam para a nutrição e manutenção da igreja, ou seja, das pessoas que fazem parte da igreja, ou o corpo de Cristo. Além disso, a gente tem uma outra função dentro da estrutura da igreja, que é a função profilática, o estar em conjunto, o estar vivendo junto no contexto de igreja, permite que a gente antecipe problemas ou erros e dificuldades que pessoas isoladamente possam estar enfrentando. E, de certa maneira, a nutrição e manutenção da igreja, atuando nessa antecipação, serve como profilaxia de prevenção de erros mais sérios, erros mais graves, que pessoas isoladamente poderiam cometer. E o que leva a uma outra função da igreja, a igreja é um hospital. Nessa condição de hospital, ela se presta ao serviço de não só manter as pessoas que necessitam de algum auxílio mais intenso, como desenvolver todo o trabalho curativo da igreja. Afinal de contas, vivemos num mundo de pecado e num mundo em que pessoas caem, se machucam, se ferem ao longo da história, no sentido físico e no sentido metafórico do termo. E a igreja é o hospital que cura essas feridas, tanto no sentido físico, afinal de contas, se há várias pessoas reunidas e uma sofrendo, essas várias podem ajudar essa pessoa manifestando a sua solidariedade, a sua ajuda em diversos aspectos. Mas também no sentido espiritual, pessoas se machucam pela queda no pecado e a igreja, como processo de acolhimento e processo redentivo, ela se presta a essa ajuda, a esse processo de resgate. Mas também a igreja é um lugar de correção de hábitos. Então, nesse processo da igreja hospital, a igreja também é um processo escola. E no processo escola existe também um código disciplinar dentro do conceito igreja. E se a gente olhar na Bíblia, esse código disciplinar vai estar presente lá. Os parâmetros desse código estão presentes naquilo que a gente chama de lei de Deus.
Mas o código, no sentido mais extenso e a sua ampliação enquanto aplicação, ela é construída no tempo a partir desses princípios originais. E dentro desse conceito, a igreja tem um código disciplinar de unidade. E a disciplina faz parte do modelo bíblico e da atribuição da igreja. Uma vez que Cristo vira para a igreja e dá essa atribuição. Se o teu irmão está em pecado, vai e fale com ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 contigo. Se ainda assim ele rejeita, leva à igreja. E se ainda assim rejeitar, a disciplina ocorrerá a partir desta igreja, como referência ao processo de escola ou processo de ensino que essa igreja tem. Portanto, a igreja tem um conceito bastante ampliado de relações humanas. Mais do que só a questão do conceito religioso por trás da afirmação igreja, existe todo um processo relacional dentro desse ambiente. No contexto histórico, igreja é isso. Porém, igreja tem fases. E a gente analisa essas fases da igreja a partir de uma referência bastante interessante, que é a referência do livro de Apocalipse, que apresenta 7 igrejas. Cada uma delas simbolizando uma fase diferente do cristianismo. Primeiro século, depois segundo e terceiro séculos, depois quarto, quinto e sexto séculos, depois sexto século até o século XVI, e por fim você vai ter as 2 últimas referências, aliás, as 3 últimas referências de igreja, pegando aí século XVI, século XVIII, final do século XVIII e século XIX, e por fim do século XIX, a metade dele para frente, a última das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Cada uma dessas fases, representadas por igrejas simbólicas lá no livro de Apocalipse, representa a história da igreja. E é interessante porque a história da igreja, no texto bíblico, tem um surgimento lá no primeiro século, mas tem uma transição no século XIX. E essa transição aparece na igreja de Laodiceia, porque no formato apresentado da igreja de Laodiceia, a gente tem uma referência do remanescente. E aí a história muda de contexto, a história muda de figura outra vez, e dentro dessa perspectiva nova, a gente tem a ideia do que é o remanescente, como ele aparece na história e qual a sua missão principal em cada pedaço dessa história. O surgimento do remanescente, ele se dá a partir de uma referência do texto do capítulo 12 de Apocalipse, a última parte do capítulo, que descreve que durante 1260 anos, ou tempos e metade de um tempo, a igreja esteve sob perseguição, sob uma atuação direta de Satanás tentando exterminá-la. Ali no texto do capítulo 12, ela é representada por uma mulher que é perseguida pelo dragão durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O problema é que o dragão não consegue destruir a mulher, embora tentou fazê-lo. Deus protegeu a mulher, ela recebeu asas de águia, fugiu para o deserto, e há uma representação aí, não vamos entrar no mérito dessa discussão, no sentido da interpretação profética, mas apenas citando a fuga dos que eram perseguidos na Europa no período medieval e vão encontrar porto seguro numa região inabitada chamada América do Norte, e ali o protestantismo tem o seu crescimento maior dentro dessa condição de aparente tranquilidade ou condição de tranquilidade distintamente daquilo que acontecia na Europa. O problema é que quando termina esse processo, ou seja, quando acaba essa estrutura, esse tempo, essa referência de perseguição, o texto da profecia, o texto de Daniel vai nos descrever o fim disso, em Daniel 7, e o texto de Apocalipse também descreve, no capítulo 12, o fim de tudo isso. E ao descrever esse fim, esse término do que era a perseguição da mulher, o texto abre uma nova apresentação com o início de algo que é chamado de tempo do fim, tanto por Daniel quanto pelo livro de Apocalipse. E esse tempo do fim marca o início de 2 processos, 2 igrejas, na metáfora de Apocalipse, mas 2 processos distintos. O primeiro processo distinto
que se dá de 1798 a 1844, é a redescoberta das profecias bíblicas, a identificação do tempo do fim e a formatação daquilo que será o remanescente. E quando esse período de 1844 chega, o remanescente aparece de forma visível, de forma clara e visível, dentro do contexto histórico, abrindo a igreja de Laodiceia, o último período da história. Portanto, o surgimento do remanescente se dá nessa transição de 1798, final do período medieval, prisão do bispo de Roma, encerramento do absolutismo, início do tempo do fim, amadurecendo até o início do juízo, 1844, e direcionando a partir disso qual é a missão do remanescente. A primeira fase da missão do remanescente aparece no texto de Apocalipse 14, verso 6, que é temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A primeira missão do remanescente é a revitalização disso, que tem a ver com a recuperação das doutrinas bíblicas, a revitalização da Bíblia como centralidade de fé e doutrina no sentido pleno e a proclamação de que o juízo de Deus é iminente, ele está chegando. A primeira fase da missão do remanescente, que aparece dentro deste período, entre 1798 e 1844, tem a ver com essa pregação e o retorno a essa percepção. Mas não para aí, essa mensagem continua e atravessa o tempo. Mas ela começa aqui. As duas seguintes mensagens angélicas que aparecem no capítulo 14 dizem respeito à segunda parte da missão do remanescente, que se amplia a partir de 1844 e vai assumir o seu ponto máximo naquilo que é chamado de alto clamor. Portanto, a função do remanescente nesse tempo por inteiro é a pregação da brevidade da vinda de Cristo, da necessidade do retorno à base, que é a Escritura como fonte de doutrina e fé, mas principalmente o aviso do tempo específico em que vivemos. O clamor ao mundo de que o momento em que estamos na história é um momento peculiar, é o último tempo da história. O alto clamor será o ápice, o apogeu da missão do remanescente, que é o momento em que o remanescente desmascara Babilônia e se levanta na apresentação de que Babilônia comete um equívoco, comete um erro nas suas propostas. E há um convite feito pelo remanescente para o mundo, que é: sai dela, povo meu. É um convite feito a partir do remanescente para o mundo inteiro, porque há pessoas sinceras espalhadas pelo mundo e que não conhecem a verdade, e o remanescente tem a obrigação de adverti-las a respeito da besta, da sua imagem e de todo o contexto por ela formatado. Portanto, a função do remanescente, ela se abre em duas direções: a continuidade do cumprimento da missão de pregar o evangelho ao mundo, o que se dá em continuidade e em crescimento a partir daqui, mas não só. O remanescente tem uma função distinta, porque o remanescente resgata algo em Apocalipse 12. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ao que o texto de Apocalipse descreve sendo o espírito da profecia, algo que a gente vai ver um pouco mais à frente na sequência dessa doutrina da igreja. Portanto, o que é importante a gente olhar a partir do remanescente: suas características, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, seu tempo histórico, a partir de 1798, num crescente em cada uma das fases, 1798, 1844 e o alto clamor, mas também a perspectiva de que o remanescente tem uma missão diferenciada da missão que até então a igreja teve de pregação do evangelho. A pregação do evangelho pelo remanescente é uma pregação com um foco bastante definido. Estamos no último tempo da história. Há um chamado a ser feito ao mundo, porque Cristo está chegando. Por isso o chamado de remanescente. O remanescente guarda uma semelhança com Elias, com João Batista e outros, nessa percepção de uma pregação incisiva nesse último tempo da história. Portanto, nessa parte inicial da doutrina da igreja, esses três conceitos: o que é a igreja, a diferença entre igreja e templo, todas as funções ligadas à igreja, quem é o remanescente e sua missão, e a necessidade da unidade no corpo de Cristo, tanto na fé quanto na doutrina e na prática, para que haja, a partir dessa unidade, a percepção de que Deus está presente na história.
tudo isso faz parte desse momento peculiar que vivemos, dessa fase específica em que vivemos. Aqui encerramos nossa revisão da doutrina da Igreja. No nosso próximo estudo, a gente continua com as próximas 4 questões: a questão do batismo, a ceia, os dons espirituais e o dom de profecia, fechando aí os elementos que são constitutivos disso que é chamado de igreja no Novo Testamento.